TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, hoje é dia de Copa do Brasil, o Grêmio pega o Coritiba, amanhã o Internacional joga contra o Ituano, estreando na Copa do Brasil em 2015, e o Lajadense joga pela Copinha contra o Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, é amanhã à tarde e é agora no Papo de Boleiro. A semana é de Copa e de Copinha, uma paradinha no Campeonato Brasileiro, porque nós vamos falar primeiro sobre a Copinha Gaúcha. O Lajadense, que vai muito bem, obrigado, passou da primeira etapa, agora vai enfrentar o Novo Hamburgo nessa segunda etapa da Copinha, né, Diogo Botti? É lá no Vale dos Sinos o primeiro jogo. Pois é, jogo complicado, Márcio. No Marau lá a gente tinha uma expectativa que a gente pudesse passar e acabou se confirmando com a vitória de 2 gols de diferença, vitória de 4-2. Agora talvez seja um pouco mais embaixo o buraco do Lajadense. Outro Novo Hamburgo lá, Vale dos Sinos amanhã, jogo às 15 horas. O time deve ser o Lajadense deve ser um time misto, até visando a preparação para o confronto do domingo contra o Volta Redonda, aqui em Lajeado, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Carlos Vinck indicou um time com algumas mudanças. Os jogadores que acabaram expulsos contra o Foz e estão suspensos automaticamente contra o time carioca devem atuar normalmente. Deve, até para não perder o ritmo de jogo. O restante da equipe deve ter uma mescla de reservas e jogadores titulares. O certo é que o Lajadense prioriza essa competição, considera essas competições nacionais até pela dificuldade já que tem o Campeonato Brasileiro da Série D. Então não dá para abrir mão dessas competições. O Lajadense espera aí, quem sabe, o discurso da direção é até de uma classificação direta, assim como ocorreu na primeira fase contra o Marau. Mas a gente sabe, contra o Novo Hamburgo lá é um time de primeira divisão do Campeonato Gaúcho, o jogo deve ser bastante complicado. O Marau é mais difícil, tem menos tradição, na verdade. Mas na verdade a expectativa em cima do Marau é pelo título da segundona gaúcha. É aí que eu ia chegar. Ele tem menos tradição, mas ainda assim poderia impor alguma dificuldade por isso, né? Pela empolgação que vem. E era recente, porque né? no ano que vem vai estar entre os grandes, né? Era uma semana. Na verdade, a segundona, hoje, para te ter uma ideia, o Campeonato Gaúcho é a primeira divisão, a divisão de acesso é a segundona. A segundona é a terceira divisão. Ah, tá bom. Então o Marau teve esse acesso aí para disputar a divisão de acesso o ano que vem, mas vinha com o mesmo elenco que acabou ganhando, né, a competição, então. Por isso, talvez pudesse expor alguma dificuldade pela gente, que acabou não acontecendo, mesmo com o time reserva que jogou lá em Marau. É bom esse futebol gaúcho, né? Logo não tá aqui em São Paulo, aquela Série A1, B2, não sei. Não, tem que ver o futebol argentino, o que é. E na televisão eles passam todas as divisões, os gols. Então tu começa a divisão A, na B, na C, na D, né? Eu sei que uma hora eu tava olhando, tava na J, aí tinha o campo e uma vaca atrás. Né? Então esse é o nível do futebol argentino e todas as categorias são a nível nacional. É isso aí, os nossos campos, tem campo de futebol aqui no Rio Grande do Sul, tem nossos potreirinhos, né? Não é o nosso caso aqui, o Lajadense, até que talvez depois chegar as vaquinhas, mas o campo é muito bom, o estádio tá bom também, né? Pelo menos isso. Bom, o resultado de amanhã define, Diogo Botti, se tem uma segunda partida ou não, né? Como tá falando. Se o Lajadense vencer por 2 gols de diferença, aí o Lajadense elimina o jogo de volta. É a primeira e a segunda fase da Copa Luiz Fernando Costa que tem esse critério de eliminação, caso o visitante vença por 2 gols de diferença. Essa é a vontade do técnico Luiz Carlos Vinck, lógico, respeitando o Novo Hamburgo, que não é criança, né? O Noia lá vai jogar, o jogo é amanhã à tarde, meio da tarde. 15 horas. 15 horas. 3 da tarde. 3 da tarde, 15 horas, né? Ninguém assistindo. Sessão da tarde eu ir lá assistir o... É verdade, um pouco complicado em dar apostar a torcida. Torcida jovem, dá uma apostar, quem sabe? Vai que dá. Liberar para as crianças da escola e visitar o time Novo Hamburgo lá e torcer. Bueno, além de Novo Hamburgo e Lajadense pela Copinha amanhã, nós temos hoje, e aí entrando nos maiores, tem Grêmio e Coritiba. O Grêmio que vem empolgado de grandes vitórias no Campeonato Brasileiro, aí no inesquecível 5-0 do Grenal, depois ganhou do Atlético Mineiro, quando o Atlético ainda estava lá no topo, mais no topo ainda, na liderança, né? E agora ganhou do Joinville no último jogo. Diogo Botti, nós devemos encarar, ou assistir daqui a pouco, este Grêmio vencedor dessas últimas partidas, ou o Grêmio na Copa do Brasil é diferente? Pois é, Márcio, o que dá pra ver desse jogo aí? A gente sabe que o Coritiba hoje, falando do adversário, vamos começar, o Coritiba hoje vive um momento terrível no Campeonato Brasileiro, né? Então de fuga do rebaixamento.
né? O técnico meio franco tem alguns desfalques e tudo mais, mas pela histórica, assim, talvez são competições diferentes, que talvez o ânimo das equipes também seja diferente, né? Da apostar do Grêmio, esse mesmo Grêmio aguerrido, que vem jogando muito bem, que o sistema é estabelecido pelo Roger, mas a gente não pode esquecer que na Copa do Brasil o Grêmio quase tropeçou contra o Criciúma, perdeu na Arena em casa e acabou buscando a vaga em Criciúma nos pênaltis. Essa foi a classificação do Grêmio para chegar no Curitiba. Então, que Grêmio será esse? Será esse Grêmio competitivo, que vem atuando em grande fase do Campeonato Brasileiro, ou esse Grêmio que vem de altos e baixos na Copa do Brasil? Então, claro, tem alguns desfalques importantes, não pode contar com o Wallace suspenso e com o Luan, que apresentou uma amidalite e sequer viajou com delegação, mas o certo é que o Grêmio tem peças de reposição. O Luan hoje não tem, mas é um jogador que pode ter, em função tática ali, tem o Bobô que pode cumprir bem a função, assim como o Fernandinho também. O jogador deve ser, a definição deve ser meio antes do jogo pelo técnico Roger. O certo é que o Grêmio vem embalado no Campeonato Brasileiro, só que na Copa do Brasil a campanha já não é tão animadora, né? Apesar da classificação, vem de altos e baixos. Dá para esperar, eu acho que o Grêmio consegue, não vou dizer que consiga encaminhar a classificação, eu acho que é um jogo complicado por ser no Couto Pereira, mas eu acho que o Grêmio pode buscar uma vantagem sim para decidir em casa na próxima semana. E também dá para contar que o Grêmio teve esses 3 momentos bons no Campeonato Brasileiro, esses últimos 3 jogos, 2 deles muito bons, mas o do Joinville deixou a desejar. Ganhou, o resultado não diz o que foi o jogo, na verdade. É verdade, o Grêmio ganhou 2 bolas paradas, né, Márcio? Tanto o gol do Eraso, cobrança de escanteio, como depois aquela falta perfeita do Rafael Galhardo, que deu a virada para o time do Grêmio. O Grêmio perdendo o primeiro tempo, o Joinville teve chance de tomar o segundo gol, inclusive, se não fosse o pé salvador do Maicon, que salvou em cima da linha o gol do Joinville. Mas o certo é que o Grêmio foi aquém. Aquém é ótimo, né? Aquém. Foi aquém. Em homenagem ao Pato, né? Dos jogos contra o Grenal e do próprio Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro foi um carrossel, foi uma roda. Assim. Realmente, eu acho que... Aí foi comparado ao Barcelona aí, né? Barcelona. Na verdade, o que o Grêmio vem atuando, assim, principalmente na questão de passe, linha de passe do meio pra frente, lembra muito o futebol europeu de grandes times como o Barcelona, mas devido às proporções, né? Sim. Devido às proporções. Mas tu já pode botar na camisa ali, o Luan Messi atrás. Ou ao invés de Barcelona, Barcelinho, talvez. Olha aí, quem sabe, né? Mas realmente, no Campeonato Brasileiro o Grêmio vem embalado e vem muito bem, mas a gente espera que possa manter o nível de atuação nesse jogo contra o Coritiba. Se conseguir jogar, vamos dizer, 70% que jogou contra o Grenal e contra o Atlético, capaz de já encaminhar a classificação e voltar até com vitória lá de Curitiba. Já serve para passar do Curitiba, né? Já serve. É o Curitiba que está sempre na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Junto com o Vasco ali, o povo todo, né? É sócio da zona. Ele e o Joinville, que o Grêmio passou no último fim de semana. O outro jogo, e esse jogo do Grêmio acontece agora, daqui a um pouquinho, 7h30. 7h30, isso aí. Então você vai assistir só por pay-per-view. Não? Não sei, eu acho que o Sport TV vai acabar transmitindo sim. É o jogo do Sport TV. Então é a alternativa, porque o jogo da noite vai ser lá dos times do centro do país. O outro jogo que interessa aos gaúchos também pela Copa do Brasil, mas amanhã é o do Internacional, Inter e Ituano. O primeiro jogo é aqui no Beira-Rio. Primeiro jogo aqui no Beira-Rio, amanhã às 7 da noite, e o segundo lá no interior paulista, para a definição da vaga. E o Internacional que começa, faz sua estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira. Tinha Libertadores como prioridade, deixou o Brasileiro, agora a Copa do Brasil vira prioridade, Hugo? Eu acredito que sim, Márcio. Pelo momento vivido no Campeonato Brasileiro, essa 11ª colocação é o pior desempenho de turno do Inter em toda a história dos pontos corridos, né, que começou lá em 2003. Então o Inter tem um pior retrospecto aí de vários anos já. Então talvez a prioridade seja assim, até pelo nível a diferença de pontuação do Corinthians, que hoje é o líder, para o Internacional. Então acho que pode ser sim considerada a prioridade do Inter. Enfrenta um adversário teoricamente muito inferior, que é o Ituano, que está beirando ali a zona de rebaixamento, até no Campeonato Paulista e agora na Série B que disputa. Então o Ituano é uma equipe que pode ver um momento muito ruim, mas assim como serve o Curitiba, né? São competições diferentes, talvez o ânimo seja diferente também para dar sequência na competição. Certo que o Argel promoveu algumas mudanças pontuais no time do Inter. No trabalho de ontem, o Paulão acabou mantido na defesa no lugar do Juan, né, que é uma das referências técnicas, até uma voz forte no vestiário. O Juan acabou treinando entre os reservas, talvez seja indicação aí que possa estar perdendo a posição para o Paulão, que sequer era relacionado com o Aguirre. Desculpa.
o Aguirre. Então talvez seja uma mudança, eu acho que a mais drástica do time do Inter, a saída do Juan para a manutenção do Paulão, já que ele jogou lá contra o Cruzeiro. Outras mudanças ocorrem numa questão do meio para frente. O Vitinho está ganhando cada vez mais espaço com o Argel e deslumbrantes titulares aí do ataque colorado lá do Sacha. Tem a questão da volta do D'Alessandro, que tem normalmente e deve ser o principal reforço, vamos dizer assim, para essa partida, né? O Valdívia também segue, o Wellington Martins, que vinha sendo uma referência aí até de ritmo de jogo após uma grave lesão que ele teve, voltou a jogar com o Aguirre, agora não treinou também entre os reservas, então poderia ser uma opção de banco de reservas. O certo é que tem algumas mudanças pontuais, o Inter se mostra, o esquema está definido, parece que é assim o 4-4-2, né? Diferente do 4-5-1 que era disputado com o Aguirre, a questão da movimentação dos meias com a chegada de um atacante só. O Inter tem algumas mudanças certas aí e eu acho que dá para esperar um Inter um pouco mais entrosado contra o Ituano, coisa que vem acontecendo aos poucos aí até pelo trabalho do Argel e da entrada dessas peças novas, vamos dizer assim, dentro do elenco colorado. Só para confirmar, na Série C. Série C. O Ituano, né? Okay. Então, uma vantagem a mais para o Internacional. Aí vai pegar um time que não está bem ainda, mas ia na Série C. O bom da Copa do Brasil que sempre tem isso aí, né? Sempre tem um outro que escapa ali, Série D, Série C, né? Foi indo. Se ele conseguiu chegar até aqui é porque, né? Despachou o Goiás, né? Na fase anterior. Também. Primeira divisão. Cara. Bueno. E pega agora o Internacional, né? Para complicar a vida lá do Ituano. E esse jogo vai ser amanhã, também por esse horário, 7 horas da noite. 7 horas da noite, isso aí, o Inter aqui no Beira-Rio. O primeiro jogo, lembrando que aqui em Porto Alegre, o segundo em São Paulo, sorteio feito na CBF. É isso aí. E também lembrando que nessa fase já não existe mais aquela questão dos 2 gols de diferença. Não. Depois, nas oitavas, sim, aí tem que jogar as duas partidas mesmo. Vitória, apesar de 3, 4 gols fora de casa do visitante, joga o segundo jogo também. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Aí amanhã nós voltamos para falar do jogo do Grêmio, também para fazer o pré-jogo do Internacional, e amanhã já é quinta, também já pensar o que vem na sexta, que vem no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série A. Também já falar voltar a falar da LAF, que volta logo às quadras de futsal. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.